para uma reunião importante, visto que ela foi instituída pelo próprio Jesus, quando ele foi traído por Judas. Ali na mesa havia uma ceia com seus discípulos. Foi quando ele partiu o pão, quando ele bebeu do cálice com seus discípulos, e que ele disse assim: fazei isto em minha memória. Então, a Santa Ceia foi instituída pelo próprio Jesus. Quando nós participamos dela, nós estamos nos lembrando da morte do nosso Salvador, do seu sacrifício na cruz, do seu sangue derramado. Ele se fazendo pecado por nós, morrendo em nosso lugar. Então, quando a igreja se reúne para participar da ceia, ela está fazendo isso em memória do Senhor, lembrando da morte do Senhor. E o próprio Jesus fala assim: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, eu permaneço nele, e eu ressuscitarei no último dia. Então a pessoa, quando ela conhece Jesus, ela desce as águas do batismo, ela começa a sua vida cristã, ela sabe da importância que tem de participar na Santa Ceia. Porque sempre numa reunião como essa, se a pessoa estiver se afastando do Senhor, ela se aproxima. Se ela houver cometido pecado, ela vai se arrepender, vai pedir perdão, vai se reconciliar com Deus. Se ela estiver com algum problema de inimizade, ela vai consertar a sua vida, porque ela não vai participar da ceia de forma indigna. O apóstolo Paulo, quando ensinava a igreja de Coríntios, ele dizia que nós não podemos participar da ceia de forma indigna, ou seja, com a vida errada. Mas nós sabemos que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, é importante, numa reunião como essa, a pessoa fazer um exame do seu coração e consertar a sua vida. Por quê? Porque há uma promessa de que esta ceia, o próprio Jesus um dia servirá para nós na glória. Então, quando a igreja for levada para a glória, quando a igreja for arrebatada, com certeza haverá uma grande mesa, onde todos os salvos estarão assentados e participarão da ceia, o próprio Jesus ministrando a ceia para nós. Então, se você quer morar no céu, se você quer subir com a igreja, se você quer ser arrebatado na volta de Jesus, seja a sua vida na presença de Deus, seu coração reto, sua vida limpa, porque não adianta nada nós caminharmos e não estivermos preparados para o dia do Senhor. Então, a Santa Ceia é aquela reunião na qual você não vai fugir, você vai se consertar, vai se acertar com Deus e vai continuar a sua caminhada rumo à vida eterna. Amém? Digam todos amém. Irmãos, eu estava, agora à tarde, meditando no livro de Salmos, e estava vendo o Salmo 121, quando o salmista, olhando de cima das muralhas de Jerusalém, ele olhava os montes que cercavam a cidade. E isso inspirou Davi a escrever esse salmo. Eu olho para os montes, ou elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque esses montes que cercavam Jerusalém, ele trazia para a cidade uma proteção natural. Não era fácil para os adversários, para os inimigos, atacarem Jerusalém. Então havia 3 montes maiores. Era o Monte das Oliveiras, o Monte Sião e o Monte Moriá. 3
grandes montes, mas havia outros também menores. Mas esses montes davam uma segurança para a cidade. E Davi olhava para aqueles montes e ele sabia da segurança que aqueles montes davam para a cidade. Mas ele dizia, mas o meu socorro, a minha proteção, não estão nos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A segurança que Davi trazia no seu coração, aquela confiança que Davi guardava, não estava naquilo que os montes poderiam proporcionar, mas sabia que quem protegia Jerusalém, quem protegia a sua vida, quem protegia o seu povo, ele afirmava, é o Senhor que fez o céu e a terra. A proteção não era apenas dos montes, mas a proteção dele era o Senhor. Tanto é que quando ele escreve o Salmo 125, deixa eu ler para vocês, ele começa a dizer assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Provavelmente também estava olhando para os montes. Era talvez o maior monte que cercava Jerusalém. E estava ali inabalável por tanto tempo. E ele falava, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então a confiança que nós podemos ter em Deus é enorme. Quando nós confiamos no Senhor, nós estamos seguros. E ele continua dizendo assim, como os montes estão em roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Então, ele olhava para os montes e ele se lembrava. Os montes estavam ali cercando Jerusalém, mas quem guardava, quem cercava, era o Senhor. E assim também nós podemos lembrar, quando o livro de Salmos fala que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então, a confiança de Davi estava no Senhor, a proteção estava no Senhor. E ele dizia que assim está o Senhor ao nosso derredor. Então, se alguém pergunta, vale a pena confiar em Deus? Vale a pena servir a esse Deus? E nós podemos dizer, vale a pena porque o nosso socorro vem dele. Está escrito no Salmo 46, ele é o nosso socorro, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, é um Deus que nos socorre quando nós precisamos, é um Deus que nos dá proteção, e nele nós podemos confiar. Então, a nossa confiança está nele. A nossa confiança não vem do homem, a nossa confiança não vem da nossa sabedoria, a nossa segurança não vem da nossa situação financeira, mas a nossa confiança, a nossa segurança, ela vem desse Deus poderoso que fez o céu e a terra. Por isso esse mesmo Davi, salmista, dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo algum, porque ele sabia que o Senhor o protegia, o Senhor o guardava, o Senhor o livrava de todo mal. Mal nenhum o atingiria. Então, meus queridos, o nosso socorro vem dele. É por esse motivo que nós oramos a ele, que nós buscamos a sua face, porque nós queremos cada dia ter mais intimidade com ele. Orar, falar com ele, buscar a face dele, estar na presença dele. Porque ele não só nos guarda, ele não só nos protege, ele não só nos socorre, mas é um Deus que ama a nossa vida.
ama cada um de nós, ama como nós somos, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. E é por esse motivo que Ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. E nós podemos fazer isso, porque Ele é um Deus que nos ama, é um Deus que nos socorre, é um Deus que nos protege, e nele nós podemos confiar. Nele nós podemos confiar, porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Essa é a confiança que você pode levar consigo quando você está no seu trabalho, quando você está andando pela rua, quando você está passando por qualquer situação. Você sabe, Ele é o meu socorro. Ele não está longe, Ele está perto. Ele está ao meu lado, Ele está ao meu derredor, para me guardar, para me guiar, para me proteger, para me livrar do mal. Oh, meu querido, que o seu olhar seja sempre como do salmista. Olhar para cima e saber que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O apóstolo Paulo fala algo nas suas cartas, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra do Pai. Então, levantar os nossos olhos e saber que é no nosso socorro, mas levantar os nossos olhos e pensar nas coisas que são de cima. Porque muitas vezes o cristão, a pessoa, só olha para as coisas aqui desse mundo. Se preocupa com as coisas desse mundo e se esquece das espirituais. Se esquece de ter intimidade com Deus, de buscar a presença dEle, de estar na presença dEle, de falar com Ele, de adorar a Ele. Deus nos encontrou, não foi à toa. São João dizia, Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então Deus nos escolheu, Deus nos encontrou, Deus nos alcançou, porque Ele está procurando adoradores que o adorem de verdade, que adorem de todo o coração, que o sirva, que andem na sua presença, que deixe a luz brilhar, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, amados, esse Salmo 121 é maravilhoso. Eu elevo os meus olhos para os montes, mas eu sei que o meu socorro vem do céu, meu socorro não vem do homem, não vem do braço do homem, não vem da minha sabedoria, o meu socorro sempre, a minha ajuda, o meu ajudador, aquele que me guarda, aquele que me protege, é o Senhor que fez os céus e a terra. Guarde essa fé no seu coração. Lembre-se que São João escreveu também algo que nos chama a atenção sobre Jesus, quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse é o caminho. E a Bíblia fala de caminhos. Se esforce por entrar por caminho estreito, porque espaçoso, largo, é o caminho que conduz à perdição e são muitos que andam por ele. Ela fala de caminhos. Então se esforce para entrar pelo caminho estreito. O caminho estreito não é difícil, mas é o caminho da obediência. É aquele caminho que você vai, sem levar as bagagens desse mundo. O caminho largo é fácil, todo mundo está andando por ele, mas o final deles é a morte. Mas o caminho estreito, apertado é o caminho, né? A porta é estreita, que te conduz à vida eterna. Ele é a porta. Ele fala, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então esse caminho estreito não é aquele caminho difícil, não. É difícil quando você quer estar com o pé nos dois caminhos. Mas quando você diz, eu quero Jesus, Ele morreu por mim,
Ele é meu Senhor, Ele me libertou, Ele tem me abençoado. Eu quero Jesus. O caminho é estreito, mas é gostoso, é bom, não tem caminho melhor. Deus está com você e você sabe que no final dele você vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. O caminho estreito, caminho apertado. Mas eu acho interessante quando a Bíblia fala de caminhos, né? Que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida. Existem muitos caminhos, mas somente um conduz à vida eterna. Então há caminhos que parecem caminhos de vida. Pessoas acham, eu acho que é assim, esse caminho. Todo caminho leva a Deus. Não. Só há um caminho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Ele é o caminho. Ele é o nosso Salvador. Não existe outro, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sermos salvos, a não ser o nome dele, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. É aquele que morreu na cruz por nós. Nos caminhos, né? Muitas vezes as pessoas, Deus tem um plano na vida dela, e ela caminha, e não toma uma decisão de estar ao lado de Jesus. Ela ouve a palavra, ela escuta o evangelho, a família fala, a mãe fala, o pai fala, o pastor fala, o colega de trabalho fala, e muitas vezes o seu coração parece insensível, sem sentir que Deus está querendo fazer uma obra na vida dela, mas ela continua com o seu coração endurecido. Muitas vezes o Senhor está tão perto dela, a Bíblia fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Olha, nesse tempo da graça, Deus quer salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus está em que ele se arrependa, que ele seja salvo. Então, muitas vezes o Senhor está tão perto da pessoa e ela não abre o seu coração para perceber. Olha, havia 2 discípulos, estavam tristes, sentindo-se derrotados, infelizes. Morreu Jesus, acabou tudo. E indo para Emaús, uma aldeia a 12 quilômetros de Jerusalém, reclamando, chorando: olha, mataram um justo. E de repente chega outra pessoa, um peregrino que estava caminhando, chega com eles, vai conversando com eles, e perguntando o que aconteceu. Mataram Jesus, um varão profeta, poderoso em obra, e olha, pregaram na cruz, fizeram barbaridade com ele. Só foram perceber mais tarde, quando chegaram lá na aldeia, na hora de partir o pão, foi aí que eles perceberam que quem estava com eles ali era Jesus. E eles correram para Jerusalém para dizer para os apóstolos, para os discípulos: o Mestre está vivo, o Mestre ressuscitou, ele esteve conosco, ele caminhou conosco, ele andou com a gente até a nossa tenda. Ora, caminharam 12 quilômetros com Jesus, de Jerusalém a Emaús, e não perceberam que era Jesus que estava ali andando com ele. Aquele que foi pregado na cruz estava ali ao lado deles. E tem muita gente que Deus está querendo salvar, Deus está querendo abençoar, e ela não abre o seu coração, ela não deixa o Espírito Santo falar com ela, endurece o seu coração, perdendo tanta bênção. Gente, andar sem Jesus é perder bênção sobre bênção. Mas andar com Jesus é ser abençoado, é ter Deus ao seu lado, e é ter aquela paz que o mundo não conhece, é ter aquela alegria verdadeira, é ter aquela felicidade que transborda. Não tem coisa melhor do que andar com Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Por isso que ele fala: eu sou a videira verdadeira. Porque existem muitas videiras falsas. Existem muitos caminhos que parecem caminhos de vida. Religiões, filosofias, pensamentos. Eu sirvo a Deus como eu acho que eu devo servir. Não. São pensamentos de homem. A pessoa só serve a Deus indo até Jesus, abrindo o seu coração, recebendo Jesus como Senhor da sua vida.
recebendo Jesus como seu Salvador, porque ela passa a ser morada do Espírito Santo, seus pecados são perdoados, e o seu nome é escrito no livro da vida. Gente, que coisa maravilhosa é saber disso. E é Ele que nos dá a vida eterna. Por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ou seja, nesta vida, Ele vai estar com você, vai estar te abençoando, Ele vai ser o seu pastor, aquele que cuida de você, que não deixa nada te faltar, aquele que é socorro bem presente, aquele que é fiel, que abre uma porta de escape, sempre no momento das provações, te dá uma vida abundante, alegria, paz, gozo, felicidade. Tem lutas? Tem. No mundo tereis aflições, mas ele disse, tem bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, eu venci. Então esse Jesus está ao nosso lado, ele é vencedor. E ninguém melhor do que ele para nos dar vitória. Está passando por provação? Fica firme, porque quem está do seu lado é o vencedor. É Jesus, aquele que não perde nenhuma batalha. Está passando por momentos de dor, de tristeza, é Ele que enxuga as lágrimas. Lembra daquela mãe no caminho de Emaús? Falando sobre caminho, né? Ele estava entrando na cidade de Naim, com seus discípulos pelo caminho, e estava saindo também um funeral. Uma mãe viúva, triste, perdeu seu filho único. O que seria daquela mulher viúva, sem apoio nenhum? Como seria a vida daquela viúva? Mas Jesus estava ali e disse, mulher, não chores. Aproxima-se do esquife, manda o menino se levantar, fôlego de vida volta. Há uma ressurreição. Uma mãe se alegra, o menino que estava morto revive. Um grande milagre. Quando Jesus está andando, gente, com a gente, nós presenciamos Deus abençoando nossa casa, nossa família, nosso lar, Deus libertando. Aquela pessoa que está morta espiritualmente, ela passa a ter vida espiritual. Aquela pessoa que não quer saber de Deus, de repente, Deus faz uma obra no coração dela e ela passa a servir a Deus junto com você. É esse Jesus que traz vida. Vida para aquela pessoa que está dominada pelo vício, dominada pela bebida, dominada pelas drogas. Ele é o poder que liberta, a verdade que liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É esse Jesus que esteve ali na estrada de Naim. É esse Jesus que está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. E olha, gente, foi levado até a cruz, sofreu açoites, zombarias, humilhações, colocaram pregado numa cruz, cravos, pregos nas suas mãos, cravos na sua cabeça, lança varando do seu lado, seu sangue derramado, seu sangue escorrendo naquela cruz. Imagina molhando o chão ali em volta, dores terríveis sentindo, dizendo, Pai, perdoa-lhes. E termina dizendo, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça. Houve trevas sobre a terra. E até em Jerusalém, muitos santos de Deus, homens tementes a Deus, que estavam em sepulcros, ressuscitaram. Está escrito o poder de vida que há em Jesus. Foi sepultado numa sexta-feira, mas no domingo ressuscita. Venceu a morte. Foi isso que ele disse para João lá na ilha de Patmos. João, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que estive vivo, fui morto, mas eis que agora estou vivo e vivo por todos os séculos. E tenho em minhas mãos a chave da morte, a chave do inferno. Ou seja, João, eu morri na cruz,
eu fui sepultado, eu venci o diabo, tomei das suas mãos a chave e tenho nas minhas mãos a chave da vitória, a chave do poder. Então é um Jesus que venceu a morte. Para quê? Para nos dar a vida eterna. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela passa da morte para a vida, das trevas para a luz. Porque Ele é o Senhor que venceu a morte. Ele é o Pai da eternidade, segundo o profeta Isaías, quando falava ali para o povo de Israel. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele venceu a morte. E ele diz que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós temos essa esperança. Se um dia nosso coração parar de bater, vai parar. Nós descemos a sepultura, nós podemos partir desta vida com a certeza que nós estaremos vivos nos braços do Pai. Como diz a parábola do rico e Lázaro, estaremos no seio de Abraão, debaixo do trono de Deus. Mas se o Senhor voltar antes, como eu creio que a sua volta está próxima, os sinais estão acontecendo. Por isso é importante estarmos preparados. Porque será no abrir e piscar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E subiremos com o Senhor para as mansões celestiais. Então esse Jesus, lá na carta aos Hebreus, diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para toda a eternidade. Esse Jesus que esteve no princípio de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não mudou. Ele andou pelas estradas da Galileia, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos, curando toda sorte de enfermidade e moléstia entre o povo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Salvando almas, sendo nosso Salvador, sendo um médico por excelência, aquele que sara as nossas enfermidades, porque Ele levou sobre si no madeiro as nossas enfermidades. É Ele, Todo-Poderoso, que disse todo poder nos céus e na terra. Está em suas mãos. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que derrama a unção do Espírito Santo. É Ele que batiza com fogo. E é esse Jesus que brevemente voltará. Por isso, irmãos, a nossa vida precisa brilhar. O nosso testemunho precisa ser forte, iluminar. Sermos o cheiro agradável de Cristo, o bom perfume de Cristo. A carta escrita, aberta, conhecida, lida por todos. Pessoas olhar para a nossa vida e falar, está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pelo nosso testemunho, pela nossa maneira de agir, pela honestidade nos negócios, nos nossos compromissos, pelo cuidado com a nossa família, pelo amor que nós temos uns pelos outros, o amor fraterno, pelo amor pela nossa igreja, e principalmente amor pela palavra de Deus, conhecendo a palavra, meditando nela, se alimentando. O pão de Deus para nós é a palavra de Deus. Então, meus queridos, nesse domingo de junho, que o Espírito de Deus possa estar falando ao coração de cada um de vocês. E que você possa ser como aquela pessoa prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Não como aquele nécio que coloca a casa sobre a areia. A areia, a tempestade, a enxurrada, derruba. Mas a casa na rocha, a sua vida espiritual, firmada em Jesus, na sua palavra, vem a tempestade que vier, a luta que vier, você vai permanecer firme. E sabendo que o seu Deus é o socorro bem presente na hora da angústia.
Que Deus abençoe esse momento, que Deus abençoe a sua palavra, que você seja abençoado poderosamente nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o